Olá, olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Clube do Livro, do nosso livro Mulheres que Amam Demais. E eu tenho cada vez mais utilizado esse livro na minha vida, na minha prática. E eu tenho feito alguns acertos aí, quando eu identifico que em algumas coisas eu ainda peco ou em algumas coisas eu tenho dependência, eu coloco luz e faço os acertos que eu necessito de fazer. Relânia, por quê? Porque toda pessoa que vive e se relaciona pode correr o risco de ser uma mulher que ama demais. Lembrando que a gente leu lá no nosso segundo capítulo que, Irlânia, os homens não amam demais? Alguns sim. Só que os homens, eles tendem a direcionar o seu foco para a profissão, carro, esporte, diferente das mulheres, que têm uma construção social no qual a gente direciona para o outro, para amar o outro. Irlânia, qual é o problema disso? São as dependências. E a gente tem falado no nosso livro que a gente acaba dependendo do outro quando a gente se dá mais do que recebe. Eu sempre gosto de pensar e falar aqui que a relação saudável é aquela relação que ela tem um equilíbrio. Equilíbrio entre o quê, Irlânia? Entre o dar e o receber. Se numa relação eu dou demais, significa que às vezes eu uso até o ditado, o meu amor serve para dois. Essa relação está em desequilíbrio. E o que a gente pode fazer, Irlânia? Colocar luz e acertar o que precisa ser acertado. E eu quero que você compartilhe comigo o que você tem feito para olhar com carinho para sua relação. O que você tem ajustado no seu relacionamento? O que você tem identificado dessa perspectiva de ser uma mulher que ama demais? Deixa eu já te falar algo. Muitas vezes a gente identifica certas coisas na nossa vida e em vez da gente mudar, a gente foge. Só que tem aquele ditado, eu gosto muito desse ditado, é que se ficar o bicho pega. Quer dizer, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Muitas vezes a gente vai repetindo situações na nossa vida, na nossa existência, porque nós somos uma mulher que ama demais e acaba o quê? Que a gente fica presa nesse ciclo de um relacionamento tóxico. Ok? Então, você que tá me chegando aí comigo, fala pra mim se você tá ouvindo bem a minha voz, se você tá me vendo bem. E me conta aí se você está lendo o livro. Irlânia, por quê? Porque é muito importante que você crie o hábito de construir o seu conhecimento. É muito importante a gente pensar que às vezes a gente tem um relacionamento no qual a gente não constrói nada. E nesse processo de não construir, eu acabo ficando com o que os outros me contam. Só que é muito ruim acreditar nas pessoas. Irlânia, qual o problema de acreditar nas pessoas? Nenhum. Mas quando é que você vai ter uma opinião formada sobre algo? E muitas mulheres, nesse prospecto, né, nesse pensar de mulheres que amam demais, eu vejo que a mulher ela não escolheu o relacionamento. Talvez uma amiga chegou perto e falou assim, viu fulano? Pô, é o seu número. O que você acha? Será que ele é pra você? E aí você casou. E alguém falou assim, porque você tá na hora de ser mãe, você já tem 1 ano de casar, 2 anos, 3 anos. Nossa, você não pode ser mãe? Tem que ser mãe.
Aí tem que ter o segundo filho e fica vivendo a escolha do outro. E eu quero te motivar a começar a viver as suas escolhas, entendendo que se você errar, você tá viva e você pode fazer novas escolhas. Então, boa noite, Felipe, boa noite, Jocília, boa noite, Peculina, boa noite, Diego. E vamos lá, vamos começar o nosso livro. E aí eu gostei desse título. Qual o título, Irlane? A necessidade de ser necessária. Olha isso, né? A gente pensa muito aqui em funcionalidade da vida e funcionalidade das coisas e a nossa função nos lugares que a gente ocupa. E muitas vezes uma mulher que ama demais, ela conta com isso. Ó, na minha família quem resolve sou eu. Lá em casa só eu que sei fazer isso. Nossa, ninguém resolve nada sem mim. E é interessante que, atendendo uma mulher que ama demais, eu perguntei a ela: se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? E ela me falou assim: eu iria para casa e deixaria as senhas da minha conta anotada. Resolveria tudo para todo mundo. E aí eu falei assim: mas para você, o que você faria? Não, eu ia morrer tranquila se eu resolvesse a vida de todo mundo. E aí eu perguntei: quanto tempo, com o que você tem guardado, com o que você projetou, as pessoas que dependem de você conseguiria viver bem? Aí ela: se for com controle e com gasto que eu tenho mensalmente, 5 anos. Então ela estava projetando a vida dela, guardando tudo para que as pessoas vivessem 5 anos sem ela. E aí a minha pergunta foi: então, para as pessoas que convivem com você evoluir, crescer, se tornar autônomas, você precisa faltar? Você precisa morrer? E o quanto que às vezes essa necessidade de ser necessária faz com que a gente demencie o outro, acaba lidando como se as pessoas fossem aleijadas, sabe? Como se elas fossem incapacitadas de assumirem a própria história da sua vida. Então, vamos pensar em relações saudáveis. Nesse livro, né, a gente está lendo o livro e eu vou trazendo conceitos, eu vou trazendo ferramentas para você pensar além, pensar diferente de tudo que você já fez até hoje. Ok, Irlane, o que eu pensei, o que eu fiz me trouxe até aqui. Mas talvez não te trouxe até aqui com uma satisfação. Você se sentindo potente. Talvez você se sinta arrastando corrente, sabe? Eu venho arrastando uma corrente pesada, eu venho trazendo um peso. Mas será que é por causa de alguma coisa que ficou em aberto que eu preciso ressignificar? Irlânia, dá para mudar o passado? Não, não dá para mudar o passado. Mas dá pra gente olhar ele e dar um novo significado. E assim eu vivo sem carregar pesos e me permito escrever uma nova história. Então, se tem algo que eu quero falar para você, é: se permita escrever uma nova história sem peso. Vamos lá! É muito interessante que hoje vai contar a história de uma outra mulher. E esse livro, ele conta a história de mulheres, né? A gente já escutou a história da Gil, que queria ser psicanalista do marido dela, do namorado, Randy. A gente já escutou muitas histórias. Porém, hoje a gente vai escutar a história de uma mulher que vai trazer a realidade aqui, porque que ela é uma mulher que ama demais. E aí, ela começa falando assim: não sei como ela faz isso tudo. Eu ficaria louca se estivesse enfrentado o que ela enfrenta, sabe? Eu nunca ouvi ela reclamar. Por que ela aguenta isso? Afinal de contas, o que ela vê nele poderia conseguir alguém muito melhor.
Isso é a primeira coisa que eu vou te falar, tá? Uma mulher que ama demais, uma mulher que vive uma relação de dependência emocional, uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Muitas vezes a gente olha para essa mulher e se pergunta como é que essa sujeita aguenta tudo isso. Cara, ela merece muito mais, tem outras opções para ela, por que ela aguenta isso? E eu já quero te falar, tá? Que às vezes a pessoa, ela não sai porque ela não consegue ver. Ela ainda vê algo bom. Eu costumo dizer que se o prazer ainda é maior que a dor, a pessoa permanece ali. E as estatísticas dos estudos relacionados à dependência emocional, relacionamento abusivo, relação com violência doméstica, diz que uma mulher, para ela conseguir romper um relacionamento abusivo, às vezes ela pensa nisso 7 vezes. 7 vezes ela questiona, 7 vezes ela vê a luz no fim do túnel, 7 vezes ela começa a fazer uma barganha, que a gente chama no processo de luto, porque abrir mão do relacionamento é um processo de luto. E aí quando a gente vê que a gente é dependente, que a gente está numa relação abusiva, que a gente está numa relação tóxica, o primeiro processo é a negação. Eu nego, não deve ser. Ai meu Deus, será que sou eu errada? Então é o primeiro processo. Segundo processo, barganha. Eu começo a tentar negociar, trocar. Não, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Aí ele grita comigo, mas ele paga tudo. Não, ele me dá um sexo potente. Lembra que a gente falou lá? No último capítulo da semana passada, na quarta-feira, nós falamos sobre um relacionamento ruim com sexo bom. Então, a pessoa, ela encontra formas de se manter ali. Porque ela é ruim, porque ela é masoquista? Não. Porque mudar é difícil. E mudar não é penso logo mudo. A gente precisa ir trazendo consciência para a gente fazer uma mudança. Por que, Irlânia? Porque a gente é um ser pensante. E a gente vai pensar muitas vezes sobre um assunto para aquilo se tornar verdade para nós. Isso é muito importante para a gente entender e ser compreensiva com o outro. O texto começa com poema, eu gosto desse texto, que sempre começa com poema, com trecho de música, e eu acho que é bacana para a gente refletir, que ela fala assim: ela é uma mulher de bom coração, apaixonada por um homem com bom senso e oportunidade. Ela o ama apesar de seus maus hábitos, que ela não entende. Então, a mulher que ama demais é uma mulher que tenta racionalizar para entender o que está acontecendo com esse homem. Né? Ele tem maus hábitos, mas tem um bom coração, faz coisas boas. E eu já quero te dizer, tá? A pessoa, quando ela é ruim, ela não é ruim em todas as áreas. E quando a pessoa é boa, ela também não é boa em todas as áreas. Todos nós temos a sombra e a escuridão em nós. A luz e a sombra. Todos nós temos. O lado bom e o lado ruim. A noite e o dia. O sol e a chuva. O yin e yang. A gente tem a polaridade dentro de nós, ok? E aí, a gente precisa lidar com essa pessoa. Eu tava relembrando algo que Freud cita, né? Que é como se nós fôssemos uma pessoa que domasse 2 cavalos, tentasse levar um cavalo bonzinho, treinado, lapidado, e tentasse conter um cavalo selvagem. Então, dentro de nós tem um cavalo domado, sensato, que pensa, mas também tem um cavalo que sai arrebentando as porteiras. E a gente tem que encontrar o equilíbrio. O caminho do meio sempre é o caminho mais sábio. Nem certinho em tudo, com controle de tudo, e nem perdendo as estribeiras do outro lado também, tá? Então, vamos lá. Essa pessoa que nós vamos falar hoje, essa história fala de uma menina que a mãe era doente.
A mãe não era alcoólatra, como a gente pensou no outro capítulo, mas nesse capítulo o membro da família era doente e que usava medicação controlada a vida inteira. E eu vou ler esse trecho, né? Como é que fala? Vamos lá. A maioria de nós crescemos e mantemos papéis adotados em nossa família de origem. Nós aprendemos a funcionar no mundo lá na nossa família de origem. Para muitos de nós que amamos demais, ou ela se inclui, né? Esses papéis frequentemente significam que negamos nossas próprias necessidades ao tentarmos suprir as necessidades dos membros da nossa família. Talvez tivéssemos sido forçadas pelas circunstâncias a crescer rápido, assumir prematuramente responsabilidade, porque um dos nossos pais estava muito doente física ou emocionalmente. Vamos lá. Para exercer a função parental, quer dizer, às vezes a gente vê uma criança de 8 anos, 7 anos, 5 anos assumindo um lugar que não deveria, porque ele devia estar sendo criança. Talvez uns dos pais estivessem ausentes devido à morte ou ao divórcio e tivéssemos tentado preencher um vazio, ajudando a cuidar dos nossos irmãos e da mãe ou de um parente. Talvez tivéssemos nos tornado a mãe em nossa casa, enquanto nossa própria mãe trabalhava para sustentar a família. Ou vivíamos com ambos os pais, mas como um estava zangado, frustrado ou infeliz e o outro não reagia solidariamente, víamos no papel de confidente, ouvimos detalhe do relacionamento com que não poderíamos lidar emocionalmente. Olha que interessante, né? E aí eu já quero que você vá refletindo e ampliando o seu olhar, porque a gente não está na teoria do culpado. Vamos achar o culpado? Não. A gente está pensando em como que a gente chegou a esse lugar de se cuidar demais. E muitas vezes a gente está num papel de mediadora da nossa casa. E a gente já falou aqui, eu vou repetir. Às vezes uma criança adoece para que a família entre em equilíbrio. A criança percebe que quando ela adoece, os pais param de brigar. Então ela tá sempre adoecendo. Para quê? Para colocar equilíbrio na casa. É uma pessoa imatura tentando equilibrar a relação de adultos. Ou somos forçados a ser adultos porque um parente faltou ou um parente era doente. Ok? Então é muito importante a gente ir ampliando isso, porque é muito também de que interpretação nós demos para o que estava acontecendo conosco. Ok, o fato é só um fato, mas eu coloquei aqui que às vezes uma família que tem muitas mulheres, geralmente a mais velha assume o papel de cuidadora, geralmente, tá? Em psicologia a gente nunca fala é sempre assim ou nunca, não. A gente pensa, escuta para ver quem assumiu o lugar de mais velha, de responsável naquela casa. Mas geralmente é assim. E geralmente, quando tem muitos homens, mesmo que a mulher seja mais nova, ela assume o lugar de cuidadora. E aí tem um curta que eu gosto muito, que é Vida Maria. Tá no YouTube, você pode assistir lá. Que é muito interessante a gente ver essa repetição de padrão num videozinho de 7 a 8 minutos, ok? Quando isso acontece, aprendemos cedo e bem demais como cuidar de todo mundo, exceto de nós mesmas. Na verdade, a gente se preenche em ver todo mundo cuidado. É o nosso ganho secundário. Aí a pessoa fala assim, Irlânia, eu não ganho nada cuidando de todo mundo. Ganha sim. Quando você vê todo mundo bem, você sente um conforto. Missão cumprida. E às vezes, lá na sua família, você não conseguiu. E aqui você consegue realizar isso. Mesmo que sendo cuidando de um marmanjo, que não era para ser meu filho, era para ser meu marido, ok? Nossas próprias necessidades de amor, atenção,
proteção e segurança não foram satisfeitas enquanto fingíamos ser mais poderosas e menos receosas, mais adultas e menos carentes do que realmente nos sentimos. Olha que interessante, né? Necessidades básicas de todo ser humano: amor, proteção, atenção, segurança, afeto. Nós precisamos disso quanto criança. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem essas cláusulas lá, dizendo que, engasguei no cláusulas, nas cláusulas lá, dizendo que nós precisamos fornecer às pessoas que nós prestamos cuidado esses tópicos. Professores, pais, tios, cuidadores, a gente precisa fornecer isso para a criança. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Como que você vai dar algo que você não tem? Na verdade, eu questiono um pouco isso, tá? Porque se você teve falta, você sabe o que te faltou. Então, talvez nós temos que ampliar nossa consciência para entender. Cara, eu sei o que me faltou. Eu vou fornecer isso. Eu vou procurar formas de aprender para fornecer. Mas se nós estamos seguindo nossa vida fugindo da dor, a gente vai deixar o outro ter falta. Por quê, Ilânia? Porque eu tô fugindo da dor. Eu tô buscando ser melhor que minha mãe. Eu tô cuidando de todo mundo. E cuidar de todo mundo não significa que eu estou dando as necessidades supridas daquela criança ou daquela pessoa. Por quê, Irlane? Porque eu tenho 2 sobrinhos. E aí, a pequenininha, a mais velha, né? Ela nasceu assim: eu preciso de pessoas, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção. Eu não brinco sozinha, eu preciso falar e ter quem me escute. E o outro? O outro é muito carinhoso, muito próximo. Porém, ele brinca sozinho. Ele vai embora. Ele vê uma praia e ele entra como se ele fosse adulto. É desapegado. E aí, são necessidades diferentes. Ele a gente tem que dar proteção, porque senão ele se afoga. Porque o mar para ele é ele, né? Ele é peixe. E ela? Ela não. Ela vai olhar: tia, vamos comigo. Ela também não tem medo. Mas como ela faz tudo acompanhada, ela também entra no mar acompanhada. Então, nós que somos cuidadores temos que ver essa diferença. O que ele precisa e o que ela precisa. Será que essa criança precisa mais de atenção? Será que ela precisa mais de segurança? Será que ela precisa mais de proteção? Será que ela é mais carinhosa? Precisa mais de afeto? E aí a gente vai medindo para dar dentro das nossas possibilidades. Uma mãe suficientemente boa, não é uma mãe perfeita, mas é uma mãe que vai se tornando desnecessária a partir do que a criança vai crescendo, ok? Bora lá! Fingimos por tanto tempo ser adultas, pedindo tão pouco e fazendo tanto, que agora parece tarde demais para mudar isso. Então, ajudamos e esperamos que o nosso medo desapareça e a nossa recompensa seja o amor. Então, toda vez que eu me dou, eu espero o amor de volta. E quando esse amor não volta, é um boleto que o outro não consegue pagar. Eu vou imprimindo um boleto. E aí eu vou dando, esperando esse amor de volta. E quando não volta, muitas vezes a gente agride, a gente intitula, a gente rotula as pessoas, porque elas não devolveram esse amor pra gente. E aí a gente vai falar de Melanie. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Melanie Klein, que ela fala brincar como recurso terapêutico. E ela é a psicanalista que olhou pra criança, olhou pra essa coisa de deixar de ser adulto e adultecer as crianças e fazer com que crianças aproveitem o espaço de criança. Mas o nome da personagem é Melanie, eu só fiz um parênteses, tá? É um exemplo claro de como crescemos rápido demais com muitas responsabilidades. Neste caso, para suprir a ausência do pai, pode criar uma compulsão de cuidar.
Olha, e é muito comum. Eu tô com uma amiga aí, né? Amiga Psi aqui junto comigo. E a gente tem que ter muito cuidado. Por quê, Irlane? Porque enfermagem, medicina, psicologia são profissões, assistente social, serviço social, são profissões que estão inteiramente ligados com cuidar. E a gente tem que ter cuidado para não assumir o papel de cuidar o tempo todo. Por quê, Irlane? Porque cuidar dá prazer. Só que a gente tem que se perguntar, eu vou cuidar de todo mundo? Eu vou cuidar loucamente? Meu esposo tá aí, né, na live. E aí ele fala assim, você tá me analisando? Eu falei, não, você não tá me pagando. Eu não tô trabalhando agora. E eu faço muito esse exercício, não tô trabalhando. Eu não fui contratada, então eu tô aqui, ó, de boa. Irlane, o mundo tá caindo. A responsabilidade de manter o mundo em pé não é meu. Entendeu? A responsabilidade de manter o meu mundo em pé, ok, é minha. Agora e a dos outros? Não. Eu não posso adotar o formato psicanalista o tempo todo, porque senão eu vou adoecer. E quando eu adoecer? Quem vai cuidar de mim? Eu não posso fazer isso. E aí, lembra lá, eu tenho a minha terapeuta que tá aí, ó, com a lupa, ó, procurando os meus pontos cegos. Para quê? Para eu não cair no buraco do cuidado exagerado. Porque senão a gente fica assim, ó, é muito engraçado isso. Eu já comentei aqui. Eu tava correndo na praia, porque eu gosto de correr na praia, pedalar na praia. E aí uma cliente me viu na praia. Ai, que bom que eu te encontrei. Porque eu não sei o que, começou a falar. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ó, eu estou no meu momento relax. E eu preciso desse momento. Que eu preciso trazer saúde mental para mim. Vamos agendar. Eu tal horário consigo falar com você. E aí a gente agendou e conversou. Porque senão eu fico na praia encontrando pessoas, porque eu moro no bairro onde, né, eu caminho, eu pedalo. E o que acontece? Eu tô sempre no modo ouvintes. E não é isso. E você também não pode ficar neste modo. Porque senão, às vezes, também, a gente fica tentando resolver a vida da prima, da vizinha, da cunhada, de todo mundo, porque a gente ama demais e sabe resolver. E não é isso, ok? Vamos lá. Com frequência, e aí a Melanie tinha as questões dela lá, né? Que ela precisava. Como frequentemente acontecia, quando eu falava sobre o tema da doença familiar do alcoolismo, vários estudantes esperavam para discutir questões pessoais demais para o período usual das perguntas e de respostas após a apresentação. Por isso que eu fiz esse parênteses para falar da enfermagem. A Melanie, ela era da enfermagem. E aí a pessoa que escreveu o livro, Mulheres que Amam Demais, estava lá dando uma palestra. E aí, na hora das perguntas e respostas, as pessoas iam falando de suas dores, né? Das suas identificações. E ela percebeu algo na Melanie. E aí, ela trouxe isso. Só que a Melanie tinha uma história de, minha mãe não era alcoólatra, mas pelo que você descreveu esta manhã, sobre como essa doença afeta uma família, bem poderia ter sido. Ela era realmente doente, de fato, muito louca, e acabou se matando. Sofria de depressão profunda, ia muito para o hospital e às vezes ficava internada por longo tempo. As drogas que usavam para curá-la só pareciam fazê-la piorar. Em vez de uma mulher louca alerta, ela se tornou uma mulher louca drogada. Mas, por mais que essas drogas a mantivessem dopada, ela finalmente conseguiu ter êxito em uma das suas tentativas de suicídio. Preste atenção, olha a dor desta menina, que era só uma criança. E a Bárbara Fredrickson, que é uma autora que eu gosto muito, que fala de amor, ela diz que a gente para de crescer quando deixa de receber amor. Então isso significa que às vezes eu tenho 36, mas talvez em algumas áreas da minha vida eu tenha 20, 17,
8 anos, que foi naquela área que eu deixei de receber amor. E essa menina, ela deixou de receber amor. Por quê? Porque a mãe estava emergida na dor. E aí ela passou por muitas internações hospitalares que fazia com que ela ficava dopada. E assim, uma pessoa que é alcoolizada, ela também fica dopada. Uma pessoa que se enche de drogas, né, drogas ilícitas, ela está dopada. Só que assim, aqui ela estava dopada de forma lícita, porém, ela não assumia o papel da mãe. Por quê? Porque ela estava ocupada com a sua dor e dopada por causa das tentativas de suicídio. Mesmo com as grandes medicações, ela conseguiu acabar com a vida. E ela se enforcou na garagem. Meu pai a encontrou. Olha que dor de uma criança tão nova encontrar a mãe dessa forma. E talvez você tenha vivido isso ou ouvido falar. E isso causa uma dor muito grande na família. Eu já quero fazer um parêntese aqui. Ontem eu atendi uma moça que tá com processo de suicídio, né? Tentativa de suicídio. E a igreja dela e o marido dela diz que ela não precisa se tratar. Doença mental precisa de tratamento. E a gente precisa procurar ajuda profissional. Porque não é por conta da fé, não é por falta de fé que a gente fica com depressão e ansiedade. Então a gente precisa olhar, porque se fosse um câncer de pulmão, uma tuberculose, um AVC, a gente estava no médico fazendo o melhor tratamento. Por que que a gente não olha para as dores emocionais? A gente precisa olhar, porque é uma das dores que acomete o ser humano, é a dor emocional, ok? E aí, eu me identifiquei como muitas das coisas que eu ouvi esta manhã. Mas você disse em sua palestra que filhos de alcoólatra ou outros lares disfuncionais, como o nosso, com frequência escolhem parceiros alcoólatras e viciados, entre outras drogas. E aí ela fala assim, mas eu não escolhi isso não. Olha que coisa boa, né? A gente fica tentando barganhar também com as nossas escolhas. Ela escolheu um homem instável, um homem que era um menino, uma criança, irresponsável. E aí ela ia lá para a república que ele morava e cuidava dele e dos 3 amigos dele que dividia o quarto com ele lá. Porém, os amigos começaram a falar com ele, nossa, Melanie cuida tão bem de você, você tem que casar com ela. Você não pode deixar essa mulher escapar. Então, ele a pediu em casamento por conta da fala dos amigos e ela aceitou. E ela ficou se sentindo emocionada, porque ele era bonito. E ela falou, realmente, agora chegou a minha vez de ser amada. Só que olha só, antes de ser pedida em casamento, ela já passava o fim de semana dela lá na república que ele dividia com 3 amigos, cozinhando, cuidando, lavando, passando. Olha o que ela adotou, o lugar de cuidadora. Entende isso? E aí, uma coisa incomodou ela profundamente, que ele não trabalhava, ele ficava em casa. E quando trabalhava, ou melhor, ele não trabalhava, ele ficava em casa e cuidava das crianças. E ela dava conta de tudo, ela ia trabalhar, ela trazia, ela comprava comida. E a mãe dele depositava dinheiro para ele. Isso incomodava ela. Porque além dele ser sustentado por ela, ele era sustentado pela mãe dele. E isso incomodava. Então ele não crescia. Ele não assumia o papel de homem da casa, porque ele era sustentado por 2 mulheres. E aí, isso começou a incomodar ela. Surpreendente, Melanie assumiu a culpa pela infidelidade. A Melanie descobriu que ele ficava com outra mulher. E por diversas vezes, ela terminou o relacionamento por conta disso. Ele saía de casa e voltava para casa para ficar com a mesma mulher.
e ela aceitava. Embora ele não tivesse vício no álcool e nas drogas, ele era viciado em mulheres. Ele era instável. Então, assim, caramba, meu marido vive me traindo. Era o caso de Melanie. Porque ele precisava sair, ter esse relacionamento e voltar. E olha o que ela vive, né? Um relacionamento instável novamente. E aí, assim, surpreendentemente, Melanie assumiu a culpa pela infidelidade. Ela assumiu isso, assim como o fardo de sustentar ele e os filhos. E experimentava o Sean, que é o marido dela, experimentava várias carreiras, mas não ficava em lugar nenhum. E eu lhe perguntei, ela já pensava em divorciar? E ela não pensava, porque ela vivia esse ioiô, né? Como se a gente jogasse o ioiô e o ioiô voltasse. Porque ela ficava feliz e se contentava um cadinho cada vez que ele voltava. Melanie pareceu surpresa com o fato de outros homens se interessarem por ela. Disse intrigada, ambos eram ótimos para as crianças e queriam me ajudar em casa, consertando o que era necessário e até mesmo comprando pequenas coisas que eu precisava. Mas ela não era acostumada com esse cuidado. Então, o que ela fazia? Ela rejeitava homens que cuidavam dela. E aí, ela fala o seguinte, eu me transformei mãe dos meus 2 irmãos e acabei me transformando mãe de todo mundo, mãe do meu marido, mãe do meu relacionamento. E aí ela também tinha outra coisa, meu pai trabalhava e fazia compras, eu cozinhava e limpava. Nós fazíamos tudo o que podíamos, o dinheiro sempre era curto, mas conseguíamos esticá-lo. Meu pai trabalhava muito, frequentemente em 2 empregos. E isso, né, a escassez, viver esticando dinheiro, viver devendo, viver sem, também é um vício emocional. Eu vivia tanto isso na minha casa, que quando eu tenho dinheiro, eu dou um jeito rápido de acabar com ele. Por que, Irlânia? Porque eu tenho que acabar com o dinheiro. O dinheiro é feito pra gente detonar ele. E aí, isso é um vício emocional. E aí, ela disse que passou momentos muito difíceis. Meu pai se casou de novo quando eu estava no último ano da escola secundária. As coisas se tornaram imediatamente mais fáceis, pois sua nova esposa também trabalhava e tinha uma filha da mesma idade da minha irmã mais nova, na época 12 anos. Tudo estava se ajeitando. Dinheiro não era mais o grande problema. Meu pai estava muito mais feliz. Pela primeira vez havia o suficiente. Quais foram seus sentimentos em relação à morte da sua mãe? Olha outra coisa aqui que eu quero fazer um parênteses, né? Essa é uma menina que perdeu a mãe e assumiu o lugar de mãe. Ela não teve tempo também para viver o luto da perda da mãe. A mãe que morrera não era minha mãe há anos. Olha o que ela fala. Era outra pessoa, alguém que dormia ou gritava e criava problemas. Lembro-me vagamente de quando ela ainda era minha mãe. Tenho de me esforçar para lembrar de alguém que era doce e suave e costumava cantar enquanto eu trabalhava ou brincava conosco. Às vezes, a última memória que a gente tem das pessoas que deveriam nos cuidar é de uma pessoa instável, doente, deitada, instável emocionalmente, que gritava, ou alguém que ficou doente e gritava de dor. E é surreal, mas muitas pessoas têm esse lugar e essa história para contar. Sabe, minha mãe era irlandesa e cantava canções melancólicas. Outra coisa que a gente tem que fazer um parênteses. O brasileiro é muito feliz, alegre, divertido, uma pessoa, né, amistosa, afetuosa. Mas o brasileiro, ele é muito misturado.
E se a gente tem uma mistura com uma família italiana, a gente vai falar alto, a gente vai ter grandes mesas com o povo em volta. Se a gente tem uma família alemã, nós somos mais fechados, mais secos, mais restritos. Se a gente tem uma família japonesa, chinesa, a gente vai ser mais da meditação, mais do silêncio. Porém, em muitos casos perfeccionistas. Então, a cultura que a pessoa é inserida faz diferença na maneira da pessoa ver o mundo. E como ela coloca aqui, minha mãe era irlandesa e cantava músicas melancólicas. Eu sou da música, né? E a gente trabalha a questão da música como recurso terapêutico e a gente pensa que as músicas de tons menores, ela traz essa melancolia. Às vezes você tá feliz, você passou num lugar, escutou uma música mais triste, mais que te coloca introjetado, aí você cai. Por que eu caí? Porque a música baixou a minha onda cerebral, a minha frequência cerebral. Por quê? Porque meu cérebro é em ondas e a música são ondas sonoras. Então, olha como ela via. Minha mãe, quando estava no estado normal, ela cantava músicas suaves, porém melancólicos. Ok? E aí já tinha esse tom mais triste, deprimido, por causa da cultura. Ficamos aliviados quando ela realmente morreu. Gente, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Você não vê solução. A mãe vai pra internação, volta mais dopada ainda. E a gente realmente pensa assim, caramba, quando que isso vai acabar? Porém, ela era uma criança. Você vê algumas semelhanças entre a sua vida quando era criança e agora? A doutora perguntou. Ela deu um risozinho de nervoso e a gente às vezes ri de nervoso. Meu Deus, me identifiquei. Ela fala assim, mais do que nunca. Só por ter falado isso, vejo como ainda espero Sam vir para casa. Assim como esperava meu pai quando ele saía. E percebo que nunca culpo Sam pelo que fez, porque em minha mente misturo suas ausências com a do meu pai para poder cuidar de todos nós. Olha isso. A ausência é algo que eu conheço. Meu pai sempre esteve ausente. E de certa forma, eu cuido de todos nós. Eu casei, mas eu continuo cuidando de todos nós. Esse é o estranho, porém é o meu familiar, aquilo que eu conheço. E ainda sou corajosa, pequena Melaine. Mantenho tudo no eixo, mexendo a panela no fogão e cuidando das crianças. Nós realmente encontramos pessoas com quem podemos representar os mesmos papéis que representamos enquanto crescemos. Por isso que é uma grande dança. Os relacionamentos são uma grande dança, onde eu escolho o que me é familiar. Então, quando fala assim, eu não via, ok, você podia estar na época da paixão. E lembra que a paixão é cegueira, patologia, doença de vista, eu não vejo mesmo. Só que é uma cegueira que o meu inconsciente conhece. É uma cegueira que é familiar. Além disso, Sean só precisava crescer. E crescera. Ele tem de fazer isto. Você não acha? Sem esperar por uma resposta, ela se virou e afastou, pisando em folhas caídas. Elas estavam andando na floresta. Ela ficava racionalizando. Meu amor vai fazer o Sean crescer. O meu amor vai dar a ele o que ele precisa. O meu amor vai consertar ele. Lembra lá da princesa? Com um beijo verdadeiro. Com o meu amor vai ter cura. Presta atenção nisso, princesa. E aí, ela vai pensando, né? Porque uma jovem brilhante, atraente, dinâmica, capaz como Melaine precisava de um relacionamento tão sofrido, difícil como a de Sean. Porque ela e outras mulheres que cresceram em lares profundamente infelizes
em que a carga emocional era pesada demais e as responsabilidades enormes, o que parece bom e ruim se tornou confuso, emaranhado e finalmente a mesma coisa. Quando eu me emaranho, né? Eu me torno um com o outro. Eu não sei mais quem sou eu, quem é o outro. Eu perco minha identidade. Eu fico naquilo que é familiar para mim. E é uma dança que funciona. Porque ele ia, mas ele voltava, como o pai dela. E aí a gente tenta racionalizar, mas ele não bebe, não fuma, mas é viciado em mulheres. É viciado em ir para distante dela. Vamos lá. Melaine, para administrar a casa, eram recompensados com coisas mais próximas do amor que ela experimentava. A grata dependência do seu pai, os sentimentos de medo de sobrecarga que seriam naturais de uma criança nessas circunstâncias, eram eclipsados por uma sensação de competência. Afinal de contas, eu seguro tudo no lugar, ó. Que aumentava com a necessidade que o seu pai tinha da ajuda e com a inadequação da mãe. Olha só, o pai precisava dela e ela dava conta para esse pai. E aí ela se sentia potente. A recompensa dela era o quê? Sou salvadora desta família. Essa família não vive sem mim. Eu dou conta desse marido, dessa casa, desse filho, da minha família inteira. Eu que resolvo o problema lá na casa da minha mãe, porque eu sou salvadora. Isso não é um atributo de excelência. Isso é um atributo de dependência ou codependência. Vamos lá. Esse papel na infância formou sua identidade salvadora, ó. Aí a gente canta a música lá, né? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim, não é isso? Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. A gente fica nesse lugar, né? Eu fiz tudo, eu dei tudo, eu dei o meu melhor, eu abri mão de mim. Salvador é capaz de ficar acima da dificuldade e do caos, resgatando aqueles ao redor com sua coragem, força e determinação invencível. Esse complexo de salvadora parece mais saudável do que é. Embora seja louvável ter força, né, durante uma crise, Melaine, como outras mulheres com os passados parecidos, precisava de crises para funcionar. Ó, tá tudo bem, tô sentindo que vem um problema. Nossa, estranho, né? Não tem um problema para resolver. Menina, tá uma paz estranha. Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Ó, sem tumulto, estresse ou situação desesperada para administrar. Os sentimentos de opressão emocional enterrados na infância viram à tona e se tornavam ameaçadores demais. Quando criança, Melaine foi a ajudante de seu pai, assim como a mãe para os outros filhos. Preste atenção nisso, né? O complexo de salvadora, a gente vive com senso de urgência. Lânia, por que você se incluiu? Porque em alguns momentos eu preciso me policiar para sair desse lugar. Ok? Que esse lugar não é meu. Porque a gente vive com senso de urgência como se a gente fosse controlar o mundo na mão. Os outros filhos tinham Melaine para se preocupar com eles e cuidar deles. E quem cuidava de Melaine? Melaine não tinha ninguém. Ela cuidava de todo mundo. Tava todo mundo cuidado, todo mundo alimentado. A casa estava arrumada. O pai estava tudo bem. O pai podia trabalhar tranquilo que Melaine estava lá. Mas quem cuidava dela? Aí eu te pergunto, né? Até ontem eu passei esse texto para uma cliente. Quem cuida do cuidador? Trabalhei 10 anos em hospital. E é uma coisa bem interessante, que a gente que trabalha em hospital não costuma colocar atestado médico. E aí, quando eu passava mal, e os colegas também, a gente ia para a emergência do hospital que a gente trabalhava antes do trabalho começar. Para a gente ser medicado e assumir o plantão ou assumir o posto. E isso eu percebia e percebo na fala de muitos
cliente na área da saúde. Por isso que, às vezes, eu não amo demais, não. Meu relacionamento é ótimo. Mas olha a sua profissão. Será que você abre mão assistente social, médico, psicólogo, psicanalista, enfermeiro? Será que a gente, cuida, é uma pessoa que ama demais e que é viciada em salvar? Ok? Então, são coisas que a gente precisa fazer um parênteses e questionar, ok? Melanie não funcionava bem no caos como precisava dele para funcionar. Ele a oprimia e ao mesmo tempo aliviava. Lembra lá, eu sempre falo aqui, da mão que balança o berço. Esse filme era o que oprimia, era o que deixava no escuro, é o que fazia ameaça, mas é o que vem em balanço o berço. E na semana passada nós falamos lá, um sexo bom em um relacionamento ruim. E às vezes a gente se apega a um relacionamento ruim, porque o sexo é bom. E aí a gente precisa pensar nisso. Por que, Irlane, eu só mudo quando eu questiono, ok? E vamos lá. Um menino de 4 anos diz para sua mãe: quando eu crescer, vou me casar com você, mamãe. A coisa do infantil, né? Ou uma menina de 3 anos diz para o papai: vamos ter nossa própria casa juntos sem a mamãe. E aí, esse anseios muito normal, tá? Tem amiga psi, pode falar aí no chat. É muito normal. Alguns dos sentimentos mais fortes que a criança experimenta. E a gente fala muito isso do incesto, do complexo de Édipo, que é o filho que se apaixona pela mãe, o complexo de Electra, que é a mãe que se apaixona pelo filho homem, e a gente vê isso, né? E às vezes, já faz um parênteses aqui, se na sua casa a gente tem o hábito de falar, beija no biquinho da mamãe, beija no biquinho do papai, ou se não fala, você é namoradinha do papai, vamos cortar isso com a tesourinha, põe a tesourinha e por que a gente tem que cortar com a tesourinha? Porque o nosso primeiro contato com o mundo é a fase oral. E aí eu mamo, eu choro, eu tenho a questão da mãozinha, né? Que eu vou conhecendo o mundo através da mão. E quando a criança é pequenininha, a gente pega tudo lá e tem que segurar, porque senão a criança vai, né? Bota tudo na boca. Mas por quê? A forma dela se conectar com o mundo é a oralidade. E aí, em vez da gente separar a oralidade para a questão da sexualidade, a gente sexualiza a relação com o filho. Então, pensa nisso e vê o que é possível para você alterar. A Cris falou, porque todos podem precisar e nós não. Parece que eu nunca pude ser frágil. Cara, desse jeito. É essa a impressão que uma mulher que ama demais, Cris, você é uma mulher que ama demais, mas estamos juntas, estamos no 4º capítulo do livro, temos muito a aprender ainda. A gente tem essa ideia de salvadora, que a gente tem que manter este lugar de força. Só que às vezes uma mulher forte, começa com uma gastrite, com uma vertigem, com uma labirintite, que o labirinto fica sem eixo. Eu não consigo me estabilizar. Por que, Irlane? Porque tá pesado, né? Dor na coluna, peso, carga que eu tô trazendo. E o seu corpo tá te dizendo e você tá querendo tomar Neosaldina, Dorflex. Para com isso, vamos ouvir. O que a gente tem que mudar para o corpo parar de doer? Entende? Porque às vezes é só falar, preste atenção, hein? Muda essa vida. Acho que sempre achavam que eu não precisava. Eu aprendi na música com Alberto Senna, que foi meu professor de apresentação de palco. Ele dizia assim, o público sabe o que parece. Se eu canto e eu desafino e faço assim, ai, meu Deus, que vergonha. Você vai falar assim, nossa, a Irlane desafinou, né? O que houve? Não ensaiou, né? Agora, se eu canto e faço
Ah, desafinei. Abriu meu sorrisão. Você pode até ter achado estranho, mas você vai olhar e falar assim: eu fiquei com dúvida. Cara, não sei que foi um arranjo. E aí você deixa pra lá, porque eu fiquei tão bem, tão plena, com um sorriso tão bonito, que você acreditou em mim. E é isso. O meu público, ele sabe o que parece. Se eu mostro fraqueza, frágilzinha, pequenininha, vítima das circunstâncias, é o que a família vai ver. Agora, se eu sou a rocha, o Hulk verde, assim, ó, com as veias pulando, o povo vai falar: não, fulano é dura na queda, não para, não desiste, fulano é destemida, mulher guerreira. E às vezes a gente acha que tá sendo elogiada, né? Será? Porque quem cuida do cuidador? Quem cuida dessa pessoa? Eu estou em um momento que não consigo pensar em ninguém. Isso, pensa em você. Cansou. É isso aí, cansei. Penso também, mas não sou obrigada. Não sou obrigada a nada. Não sei se você viu uma postagem que eu fiz aqui. Eu fui tirar foto na borboleta e falei: vou tirar de um lado só, porque eu não sou obrigada a nada. Eu postei aqui: não sou obrigada a ter borboleta nenhuma. Não sou obrigada a ter duas asas. Não sou obrigada. E quando eu sei que eu não sou obrigada, eu fico livre para seguir minha vida. E para escolher errar, inclusive. Ó, porque você pode errar. Você sabia que você pode errar? Não tem problema nenhum em errar. É do humano errar. E você não é um robô programado. Você é uma ser humana, ok? Vamos lá. Quando a mãe em uma dessas famílias é emocionalmente perturbada, tendo uma doença física grave ou crônica, é alcoólatra ou viciada em drogas, ou por qualquer outro motivo e ausência física e emocional, a filha mais velha geralmente assume o lugar de mãe. E quase sempre é eleita para preencher a posição devido à doença ou à ausência da mãe. A história de Melanie Klein explica o efeito dessa promoção de garotinha para a mãe da casa. E isso não é bonito. Criança tem que ser criança. E a gente tem que se reconciliar com a nossa criança. Porque às vezes nossa criança foi obrigada a adultecer lá, ó, virou salvadora e não tem lugar na nossa vida. Primeira coisa que acontece com uma mulher que ama demais é a culpa. Melanie sentia culpa quando se lembrava do suicídio da mãe e do seu fracasso em evitá-lo. O tipo de culpa consciente que qualquer membro da família sente naturalmente diante de uma tragédia dessa. Ok, quando alguém... Na verdade, a gente tenta barganhar, né? Morreu, ai, se eu tivesse ido, ai, se eu tivesse levado no hospital, ai, se eu tivesse chegado antes, a gente fica tentando barganhar diante da morte. Mas no caso de um suicídio, a gente pensa muito na questão da culpa. Eu era para ter evitado isso, eu era para ter sido suficientemente boa. E nela, essa culpa consciente foi exacerbada por seu excessivo senso de responsabilidade pelo bem-estar de todos os membros da família. Mas além desse grande fardo da culpa consciente, ela carregava outro ainda mais pesado: a realização dos desejos infantis de ter o pai só para si. Também produzia em Melanie a culpa inconsciente por não ter evitado o suicídio da mãe doente. Eu amo meu pai e eu não consegui proteger que a mulher dele se fosse. A segunda consequência são os sentimentos inconscientes de desconforto com as implicações sexuais de ter o pai desejado. É muito complicado e eu quero que você pense nisso. Quando uma criança assume o lugar de mãe da casa. Porque a gente já tem essa coisa do inconsciente, né? Não é à toa que os pensadores na psicologia sempre olham com carinho para essa relação mãe e filho e mãe. Pai, filha e filho e mãe. Por quê? Porque tem essa coisa, namoradinho da mamãe, namoradinho do papai, não sei o que, essa coisa.
Mas quando eu assumo este lugar de mulher da casa, eu tenho 12 anos, 14 anos, como foi o caso de Melanie, ela assumiu este lugar da mãe, da mulher da casa. E aí ela se sentia responsável pelo pai. Isso não significa que esse incesto tenha sido sexual, que não foi o caso dela, mas foi um incesto emocional. Eu sou a mulher da casa que cuido da família do meu pai e do meu pai. Entende isso? Incesto emocional. Além disso, mesmo se o pai nunca se aproximasse da filha sexualmente, a falta de laço conjugal forte entre pais e a pretensão da filha, o papel da mãe na família, serem por aumentar os sentimentos de atração pelo pai e filha. Devido a um relacionamento próximo, a filha pode ficar desconfortável, ciente de que o interesse especial do pai por ela tem em nível de conotação sexual. Eu sou do meu pai. Eu atendi uma moça que o pai falou assim pra ela. Ele não foi ao casamento e ele, quando o rapaz pediu ela em casamento, ele falou assim: não, eu não vou dar minha filha pra ninguém, minha filha é minha. E aí ela casou, divorciou e voltou pra casa. Porque emocionalmente ela estava ligada a esse pai. E nessa verdade, eu não dei você para ninguém. Então, o nosso inconsciente, a nossa mente, ela é tão produtiva que ela precisa de tratamento. E o nome já diz, mente. Então, às vezes, a nossa mente pra gente, a nossa mente pra gente. Porém, a gente acredita naquilo. Por isso que para tratar isso tem que ser uma ajuda profissional, porque o mundo não entende. Você tá mentindo, tá louca? Só que não é. É uma dor emocional, que você não tem como explicar. E essa mulher, por exemplo, a gente fez o processo de desligamento dela com o pai. Por quê? Porque ela viveu 5 relacionamentos e nenhum deu certo. Ela sempre voltava para casa da mãe e do pai. Ok? E aí ela tá conseguindo viver um relacionamento saudável. Quando isso acontece, cuidar pode ser a única expressão do amor. Olha que coisa triste e pobre. A Melanie, ela só conhecia uma manifestação de amor, que era o cuidar, e ficava agarrada nisso. O que nos leva à terceira consequência da realização do desejo das fantasias infantis de Melanie era sua crença na própria onipotência. Deixa eu te contar um segredo. A criança, ela é autorreferente. Ela não tem uma lembrança ainda calcificada. O sistema límbico, onde ficam as memórias emocionais, não estão consolidados, não está formado ainda. E aí a gente pode ver quando um bebezinho nasce, né, a moleirinha fica aberta. Por quê? Porque o cérebro ainda está em formação. E basicamente, alguns autores vão dizer que é 5, outros vão dizer que é 7 anos que isso está construído, ok? E aí a gente fica entre 7 e 5 anos. Então, muitas pessoas não lembram de suas vidas até os 7 anos, até os 5 anos. Tem gente que lembra, mas a maioria não lembra. Por quê? Porque esse sistema límbico não estava formado. Então, a gente tem traços de memória, a gente não tem memórias completas, ok? Dentro disso, o que acontece? Às vezes vem fragmentos, pequenos trechos da memória que a gente não tem uma construção do começo, meio e fim. E aí se junta o que aconteceu com a memória que eu ouvi e com o que eu fantasiei. Só que para mim, sujeito, pessoa, tanto que eu fantasiei quanto que eu vivi se torna real. E se a gente colocar uma pessoa no exame de eletroencefalograma, ressonância magnética, e ela contar o que ela viveu, as áreas do trauma são ativadas. Por quê? Porque a memória está viva, mesmo que seja construída, ouvida ou inventada. Entende? Então é importante a gente dar ideia para aquilo que a nossa mente está falando. Por quê? Porque a criança ela é autorreferente. Para ela só existe ela naquele momento.
E toda criança tem traços narcísicos. O que é isso, Hernani? O centro do mundo sou eu. O outro vive para o meu prazer. Eu sou onipotente. E eu vou dar conta da minha mãe. Eu vou dar conta do meu pai. Ok? E a gente tem que pensar nisso porque todo mundo veio de criança. Eu fui criança e você também, né? Então, às vezes a gente vem reproduzindo esse comportamento na fase adulta, tá? E aí, ela tinha essa fantasia de onipotência. Normalmente, crianças pequenas acreditam que elas próprias, seus pensamentos, seus desejos são magicamente poderosos. A causa de todos os acontecimentos importantes da vida. Por exemplo, meu pai separou, a culpa é minha. Minha mãe foi embora, a culpa é minha. Minha mãe morreu porque eu fiz alguma coisa errada, ok? Contudo, embora uma garotinha possa desejar muito ser para sempre parceira do seu pai, a realidade lhe ensina que isso não é possível, ok? A realidade grita. Por mais que eu ache, eu vou ser do meu pai, mas a realidade grita. Você segue, ok? Goste ou não deste fato, ele acaba tendo de aceitar a parceira dele é sua mãe, ok? A minha mãe que é parceira do meu pai, mesmo que ela tenha morrido, não sou eu. Isso é uma grande lição de vida, a de que nem sempre e pode seguir por meio do poder da vontade, os quais mais almeja. Na verdade, essa lição a ajuda muito a abandonar com a sua crença de onipotência e aceitar as limitações dos desejos pessoais. Eu não dou conta disso aqui, não. Eu não sou dona da minha família. Márcia perguntou, por que as vítimas se compadecem dos abusadores e não das vítimas? Por que procuramos os modelos que nos fizeram tão mal? Porque é o conhecido, Márcia. Para a gente... Lembra lá, eu comecei a live falando que a gente não consegue mudar o que passou, mas a gente consegue olhar e dar um novo significado e fazer novas escolhas. Só que esse padrão de salvadora, esse padrão de consertar, esse padrão de que meu amor vai salvar, convencer, ele está relacionado a uma construção social, que as religiões dizem assim, a mulher sábia edifica a casa, a tola logo com a mão destrói. Né? A mulher, por trás de um grande homem, tem uma grande mulher. E a gente luta para ser uma grande mulher, para esse homem ser alguma coisa, porque assim eu vou validar quem eu sou. Então, a gente entra na vida, inclusive, assim, a questão do divórcio. Eu trabalhei muito tempo com atendimento ao público, né? E quando eu perguntava estado civil, a pessoa falava assim, separada, mas eu tô ótima. Divorciada, mas eu tô bem. Eu falava assim, gente, eu não perguntei nada, só perguntei seu estado civil, porque eu tenho que preencher a ficha, né? E aí, eu via isso, uma justificativa por esse estado. E eu já atendi uma mulher, lá na OAB, né, lá na Comissão de Vítima de Violência Doméstica, que ela falou assim, eu prefiro sofrer feminicídio a carregar o título de divorciada. Essa mulher era muito religiosa, muito religiosa. E na família dela, uma família que tinha pastores e tudo mais, ela não era inconcebível a possibilidade do divórcio. Então ela dizia, eu prefiro sair num caixão dessa casa do que carregar o título de divórcio. Por quê? Porque para ela o divórcio era um fracasso, pior do que a morte. Então você tem que trabalhar com essa pessoa, se ela se abrir, para ela ressignificar o que é um divórcio. E eu penso que em muitos casos o divórcio é um recomeço. É uma nova oportunidade. É uma página em branco que você ganhou para continuar escrevendo a sua história. E se não tem respeito, não tem cuidado, não tem uma proteção para essa mulher, você que tem que escapar para sua vida. E não ficar lá tentando manter o planeta das pessoas em pé. E uma coisa que eu aprendi muito com uma professora minha, Adriana Santiago, que eu amo muito, vocês podem seguir ela, que ela é maravilhosa, o que o outro pensa ao meu respeito não me diz respeito. O que o outro pensa ao meu respeito é um fragmento do que ele viu de mim, que ele pensa de mim. E se ele pensa que eu fracassei ao divorciar, ok. Eu sei o que eu passei.
eu sei o que eu lutei para minha vida. Então eu tenho que me ver numa nova posição, eu tenho que aceitar este momento de recomeço na minha vida e eu tenho que ousar a viver diferente. Então, eu não sei se eu te respondi, Márcia, mas assim, é basicamente isso. É uma nova construção da identidade. Por isso a importância do autoconhecimento, ok? Os desafios que mais tarde enfrentamos em reclamar, munidas pelo poder da vontade. Um marido irresponsável, imaturo, infiel. A fardo de 3 filhos praticamente sozinhas, graves problemas financeiros e um problema acadêmico existente, combinando com um emprego em tempo integral, são testemunhos disso. Quer dizer, uma mulher totalmente assoberbada na existência, era o caso dela. Ela e Sam satisfaziam as necessidades psicológicas um dos outros. Olha aí a resposta aí também, Márcia. Um supria a resposta emocional do outro. Como dançarinos em um mundo em que todos também o são, crescendo e aprendendo suas rotinas individuais. Devido a acontecimentos e personalidades particulares, acima de tudo, aprendendo a dançar, aprendendo as danças realizadas durante a sua infância. Tanto Sam quanto Melanie desenvolveram um repertório único de passos, dependência e codependência, momentos e gestos psicológicos. Olha isso. Ele tinha uma mãe que cuidava dele na fase adulta e depositava dinheiro, porque ele não trabalhava. E ele encontrou uma mulher que cuidava dele, tinha filhos, cuidava dos filhos, cuidava da casa, e ele saía de casa quando queria e sempre tinha a porta aberta. Não é assim que acontece com a gente? A gente erra, a gente briga com a mãe, a gente... mas se der ruim, pra onde a gente volta? Pra casa da mãe. E aí Sam via ela como mãe, não como relacionamento, parceria amorosa. E é muito importante que uma relação de 2 adultos, um casamento é uma relação de 2 adultos. E é importante que todos deem. E aí, eles sincronizavam magicamente essa relação. Um estranho dueto perfeito de ação e reação. Entende? Olha isso. Para cada movimento de um, havia uma reação do outro, resultando em uma coreografia que permitia que a sua dança juntos fluíssem ininterruptamente, com os dois girando. Sempre que Sam deixava de assumir uma responsabilidade, Melanie assumia. Por isso que é muito importante. Meu marido dá conta de nada, meu marido não faz nada, meu marido... Será que por que ele não faz? Será que é porque você faz? Mas se eu deixar ele fazer... Você deixa ele fazer? Quando ela assumia todos os fardos familiares de criar sua família, ele rodopiou para longe. Então ela estava cuidando da família e ele foi embora viver com outra mulher. Se divertir no parquinho e voltar para casa da mãe, deixando-lhe muito espaço para cuidar. Quer dizer, ele não estava lá, ela tinha que cuidar mesmo. Estava tudo bem. Quando Sam procurava outra parceira no palco, Melanie suspirava de alívio e dançava mais rápido para se distrair, enquanto ele dançava para fora do palco. Ela executava um passo de espera perfeito, girando e girando. Se retroalimentava, ação e reação. Para Melanie, aquela dança às vezes era excitante, frequentemente solitária e ocasionalmente embaraçosa e exaustiva. É muito interessante, como eu falei lá, que às vezes uma mulher que vive um relacionamento abusivo, uma relação tóxica ou violência doméstica, as estatísticas provam que na 7ª vez que ela questiona, a partir da 7ª vez é que ela sai do relacionamento. Por quê? Porque a dança, ela gira, de certa forma volta. E toda vez que ele voltava, ela se enchia de esperança. Lembra lá, meu pai voltou? Para ela. Sam voltou, meu pai voltou.
tá tudo bem. Aí ele ia embora. Aí quando ele voltava, mais uma esperança. Só que ela escutou uma palestra. E nessa palestra ela fez assim, ué, peraí, ele não bebe não, mas tem um negócio diferente aqui. E era uma dependência. E qual era a dependência? Um pai instável e uma mãe que ela precisou assumir o lugar dessa mãe. Para Melanie, aquela dança às vezes era excitante, dava uma gratificação para ela. Frequentemente solitária e ocasionalmente embaraçosa e exaustiva. Mas a última coisa que ela queria era parar a dança, que conhecia tão bem. Os passos, os movimentos, tudo parecia tão certo que ela deu o nome da dança amor. Melanie chamou isso que acontecia de amor, porque era o amor que ela conhecia para com a mãe e era o amor que ela conhecia para com o pai. E hoje, na fase adulta, ela conhecia o amor desta forma, porque era o que lhe era familiar. Mas eu quero fazer um parênteses para você. Você que tá lá no grupo, eu já coloquei o livro lá para você. Mas eu quero que você reflita o que e quais são os padrões que você repete na sua existência. Coisas que se repetem no seu dia a dia, coisas que acabam acontecendo, coisas que te incomodam, te irritam e quando você vê, você está permitindo de novo. Eu quero que você pense sobre isso. Porque, Irlane, eu só consigo mudar aquilo que eu olho, aquilo que eu amplio o meu olhar. E por que é necessário mudar o olhar? Para você não ficar repetindo. Porque tem aquela frase que diz assim, quando você não muda, tudo se repete. E olha, você não precisa chamar de amor isso que te faz tão mal e te adoece. Você não precisa chamar de amor uma relação que você é a salvadora, que você cuida de todo mundo, que você tenta manter todo mundo no ar, sabe? Como um marabalista de sinal, sabe? Que fica tentando manter as bolinhas no ar, ó, tentando manter as bolinhas no ar, porque o sinal vai abrir e a bolinha não pode cair, entende? E aí a Vanessa fala, né? Às vezes vamos repetindo involuntariamente, sim, porque é inconsciente, Vanessa. Então, assim, não é porque eu sou mal, porque eu sou masoquista, porque talvez é porque essa verdade não chegou pra mim. Mas eu tô trazendo boas novas pra você. Doença, relacionamento de dependência e codependência não é amor. Não é amor. E aí, você pode ser livre para construir um relacionamento amoroso. Eu acredito fielmente que quando a gente muda, o mundo muda ao nosso redor. Quando a gente começa a ampliar a consciência, ler o livrinho, né? Ler, estudar, ouvir titia falando para você, você começa a colocar a lupa lá, ó, para enxergar os pontos cegos que você não via e você começa a estranhar. E algumas coisas você vai mudar quase que inconscientemente. Você vai mudando, não aceito mais, aceitava, não aceito mais. Eu fiz um treinamento uma vez que ele finalizava com isso. Essa frase, o que eu aceito, eu não aceito mais. O que eu aceitava, eu não aceito mais. O que me prendia, não me prende mais. O que me trazia dependência, não me traz mais. E eu levo isso pra minha vida. Por que, Irlânia? Porque essa live, a gente estudou o Cavaleiro Preso na Armadura. Agora a gente está estudando Mulheres que Amam Demais. E se você der bobeira, você deixa o tempo passar e é mais uma informação que você viu. Você não introjeta e torna isso conhecimento. E aí o que acontece? Quando você não muda, tudo se repete. E se eu mudar? O mundo precisa mudar. Então talvez o outro fala alto, você fala, não fala assim não. Não fala mais comigo assim. Eu não aceito mais. Ou senão você fala assim, ó, vai precisar secar a louça hoje. Vai precisar ajudar a tia a fazer comida aqui, porque eu não sou sua mãe.
E aí a gente vai dando responsabilidade para as pessoas que convivem com a gente de coisas que a gente carregava sozinha. E aí o que acontece? O outro precisa mudar. Ou ele vai mudar para fora, ou ele vai mudar aqui para se adaptar à nova pessoa que você se tornou. Agora há pouco eu tava atendendo uma adolescente e ela tava me dizendo que ela não aceita mudar. Ela não aceita mudar. Eu falei, mas gente, o que acontece? E aí eu falei, como é a sua vida? Ela falou, meu avô é rígido, briga, fala que a gente não pode mudar. Falei, mas você olha pro seu avô e ele é feliz? Ele é um homem sorridente? Ele é um homem que abre o sorriso? Não. Eu falei, então pra que você tá imitando essa bagaça? Você tem 17 anos, seu avô tem 70, ela me falou a idade dele. Falei, você tem 43 anos pra chegar lá. E você vai viver do mesmo jeito? Fazendo o que não deu certo pro outro? Entende isso? Às vezes a gente tá fazendo porque eu não posso mudar, mas fazendo tá dando errado, cara. Tá vendo? Não imita esse negócio. Não imita, porque dá errado, sua vida vai ficar ruim igual essa pessoa. Você vai fazer rugas de expressões igual essa pessoa. E não pode, não pode, não pode. Seu tia tá falando pra você que não pode. A Vanessa falou. E quando pensamos, já aconteceu a situação. Mas, ó, eu tava lendo outro livro hoje sobre ansiedade, e ele estava dizendo isso, né? Que a gente pode reavaliar situações que já aconteceram, ok? A gente não vai poder mais mudar aquela situação, mas quando outra situação acontecer, a gente olhou para aquilo, não se culpou, que foi o primeiro processo aqui da Melanie, lembra? Se culpar, não, mas ser autorresponsável para fazer as mudanças necessárias. Porque adulto, né? Você vai ser adulto, vai ter que trabalhar, vai fazer 18 anos, vai votar, vai ser preso, hein? Mas você pode assumir a sua vida como adulto. Ninguém fala isso, né? Que só vai ser preso e vai votar, mas você pode assumir a sua vida. Vamos lá. Eu senti um peso enorme. Tudo que fazia não era suficiente. Minha mãe abusava da minha boa vontade. Menino. Ai, mães, formas de amor e de adoecimento. Mãe, perdoa ela. Ó, Santo Agostinho fala algo assim, ó. Se encontrar um homem mau pelo caminho, perdoa logo, para não serem dois. Então, perdoa sua mãe. Ela estava fazendo o melhor com o que ela sabia. Ó, perdoa e muda. Porque quando você era criança, você não fazia o que tinha que fazer, ficava de castigo e apanhava. Hoje, como adulto, você não vai apanhar, não. Entendeu? A não ser que você se bata. E eu não sabia pôr limites. Era dominadora, gente. Muita mulher dominadora, meu Deus do céu. Qual o nome do livro da ansiedade? Eu vou olhar aqui, eu posto nos stories. Eu vou postar, tá? Eu acho que é Desconstruindo a Ansiedade. É do médico psiquiatra. Muito bom livro. E aí eu vou colocar nos stories hoje ainda, tá? Porque eu tô devendo coisinhas pra vocês, gente. Me cobrem o que eu prometo e não coloco. É tanta coisa na cabeça. E eu quero agradecer você que ficou 1h e 22 minutos comigo. Muito obrigada. Semana que vem nós temos Vamos Dançar. Hoje a gente falou da dança, lembra? Semana que vem a gente vai falar assim, ó, da dança que você vai passar a escolher. Agora, até agora, você estava dançando uma dança inconsciente. Você aprendeu o passo lá na infância e tá, ó, só rodando. E agora, Irlânia? Agora você vai aprender a dançar, viu? E vamos juntas nesse processo. Tendo dúvida, comenta, compartilha, coloca no direct, eu tenho prazer de te responder. E vamos juntas nesse processo de mulheres saudáveis com a mente sã. Porque quando a nossa mente está sã, o nosso corpo tá sã também. Beijo no seu coração e uma ótima noite para você. E até a próxima. Tchau, tchau.